Oi, gente, meu nome é Fernanda, eu sou da Alex, empresa júnior de direito da UEL, e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, muito atual, que é a democracia. Mas por que conversar sobre democracia? Por dois pontos. O primeiro ponto é que é um tema extremamente essencial quando a gente fala de vida política, e o segundo ponto é que possivelmente seja um tema da prova da redação do Enem de 2021. Antes de tudo, é importante a gente saber o que é a democracia. Em um significado bem comum, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, é o governo que visa, acima de tudo, o bem-estar público. Quais são os tipos de democracia, né? A gente tem três tipos de democracia que eles são mais históricos, que eles nasceram há décadas, há séculos atrás. E a gente tem um tipo de democracia que nós trouxemos, que é uma democracia mais atual, que é uma democracia que surgiu mais recentemente. A primeira democracia que a gente vai conversar é a democracia direta. A democracia direta é aquela em que o povo, unicamente, ele exerce o poder de fazer leis, administrar leis e julgar essas leis, né? É uma democracia que surgiu lá na Grécia Antiga e foi muito difundida lá. E hoje, atualmente, no mundo, não tem nenhum país, nenhum estado em que exerça essa democracia plenamente. A gente tem alguns estados no interior da Suíça que têm resquícios somente dessa democracia direta. Depois, a gente vai falar sobre a democracia indireta, que também é chamada de democracia representativa. Ou seja, é aquela em que o povo ele passa suas funções de governo aos seus representantes, que são eleitos periodicamente. É o tipo de democracia que hoje a gente tem no Brasil. Então, a cada 4 anos, nós elegemos os nossos representantes para tomarem as decisões. Depois, a gente tem a democracia semidireta. A democracia semidireta ela é uma mistura da democracia direta e da democracia indireta. Ela dá origem à democracia participativa e é a que ocorre hoje na Suíça. Lembra que eu falei lá na democracia direta que tem alguns estados no interior da Suíça que têm resquícios dessa democracia direta? Pois bem, é uma mistura da democracia direta e da democracia indireta, que dá origem à democracia semidireta. É um pouquinho confuso, mas prestando atenção dá para entender tudo certinho. E por último, a gente tem a democracia mais atual, que eu conversei com vocês, que ela veio com o Marco Civil da internet, que é a democracia digital. A democracia digital, ela visa dar potencialidade à participação civil das pessoas na condução dos negócios públicos. Então, nesse tempo de pandemia, a gente pode ver que todas as campanhas políticas, todas as campanhas partidárias foram feitas através de mídias sociais, de televisão. Então, como a democracia digital, ela leva a gente a conversar sobre isso sem precisar estarmos no presencial, estarmos em conjunto. Então, ela traz mais esse sentido, quanto é importante a gente debater virtualmente a democracia e exercer essa democracia. Como a Constituição Federal hoje brasileira, né, ela entende a democracia. E um ponto muito importante que a Constituição Federal traz é a divisão dos poderes que nós temos, né? Então, legislativo, executivo e judiciário. Então, é um bom exemplo de como a Constituição Federal ela resguarda os objetivos da democracia, né? Ou seja, ela tem três poderes para que a democracia inteira ela seja representativa, né? Que nós nos sentimos representados pelos nossos governamentais. Características da democracia. A gente tem algumas características que são trazidas na Constituição Federal. A primeira é a liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de eu poder me manifestar. A segunda é a liberdade de associação, ou seja, eu possuo liberdade de me associar, desde que seja com alguma coisa lícita, né? A segunda é a liberdade de imprensa e informação, ou seja, eu tenho o direito de saber sobre as coisas que estão ocorrendo no meu país. A quarta é a liberdade de exercer apoio político. A quinta, eleições regulares e livres, que foi aquilo que a gente conversou na democracia representativa.
E o último é o órgão neutro para realizar as eleições, né? Então, hoje a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral, que é esse responsável. Por fim, quais são os obstáculos que hoje a gente vem enfrentando pela democracia, né? O primeiro é a ausência de liberdade de expressão, de uma forma que a gente não se sinta ameaçado quando a gente expressa a nossa opinião. A segunda é a falta de transparência no meio de comunicação, a falta de informação de forma adequada. O terceiro é o baixo nível educacional oferecido à população política, ou seja, nós não debatemos democracia nas escolas, nos cursinhos e nas universidades. E o segundo é a falta de solidariedade entre as pessoas e nações, que está bem elencado com o primeiro ponto, que é a ausência de liberdade de expressão. E por último, só para finalizar, como uma reflexão, a democracia de amanhã se prepara na democracia da escola, ou seja, não tem como aprendermos sobre democracia e exercermos democracia se ninguém nos ensinou isso. Então é um ponto de atenção. Espero que tenha contribuído com vocês. Estudem sobre o tema, se aprofundem e muito obrigada.